gente vai ter agora uma aula expositiva com o Marcelo. E no final a gente vai fazer uma visita à exposição. Então quem não conhece vai também poder conhecer. Bom, para esse curso a gente escolheu como ponto de investigação uma linha do tempo que tem na exposição que vocês vão ver. Essa linha do tempo está dividida em 4 tempos. Cada aula do curso vai fazer referência a um desses tempos, tá bom? Hoje a gente vai começar com o tempo da autonomia. Eu não vou adiantar, o Marcelo vai falar sobre o que se trata. E na próxima aula, já faço o convite para quem puder participar no sábado que vem, vai ser o tempo da invasão, com a professora Ana Paula da Silva. Bom, Marcelo Santana Lemos é carioca e apaixonado pelo Rio de Janeiro, formado em Geografia pela UERJ, foi professor da escola do Colégio Pedro II e professor estadual. Mestre em História pela UERJ e especialista em História dos bairros do município do Rio de Janeiro, trabalhando com diversas escolas da rede pública e particular em trabalhos de campo sobre a temática local. Escritor de livros, tem se dedicado à questão indígena do Sudeste, sendo o último com o título O Índio Virou Pó de Café. O Marcelo é ótimo para dar título, gente. Lançado pela Passe Editorial. Tem proferido diversas palestras sobre a temática indígena, particularmente da etnia Puri, em universidades como a UENF, o UFV, o UNB, o UERJ e outros. Museus e centros culturais diversos e escolas como o IFES, nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Eu vou passar a palavra agora aqui para o Marcelo. Essa aula se chama Sobre Ostras e Barro, a ocupação do território do Rio de Janeiro por povos originários. Gostaria de agradecer novamente a presença de vocês, dizer que esse tema é um tema que tem dado muito trabalho no museu, né? Não é fácil, é um esforço do Museu de Arte do Rio rever, né? E reolhar para essa história que é muito difícil de achar documentação, é muito difícil de ser pesquisada, e o nosso ponto de partida é realmente rever e cutucar, digamos assim, alguns pontos que têm sido um pouco deliberadamente deixados de lado. Então, boa aula para todo mundo. Vou passar agora aqui a palavra para o Marcelo. Obrigada, gente. Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Marcelo. Eu pedi para a artista plástica, a companheira Lene Werneck, vir comigo para ela poder fazer alguns trabalhos aqui simultâneos, para a gente tentar mostrar algumas coisas relativas aos povos que viviam aqui no Rio de Janeiro. Primeiro eu quero dizer que, infelizmente, até hoje, na maior parte das escolas, a gente pouco fala da nossa história. Se a gente for pensar em unidade de medida, aqui homenageando ele, Oscar Niemeyer, quantos anos o Oscar Niemeyer viveu? 103, 104. Então, há 5 Oscar Niemeyer atrás, nós tivemos uma invasão europeia aqui nessas terras. Mas antes disso, nós tínhamos no mínimo 600 gerações vivendo aqui. E essas 600 gerações vivendo aqui, e aí podemos fazer uma unidade de medida, são 600 Oscar Niemeyer? Não, 100 é um pouco mais, um pouco menos. 60, né? 60. Vou dizer, não, geralmente a gente conta a geração por 25 anos. No caso do Oscar Niemeyer, a gente está contando 100 para facilitar aí algumas coisas. Mas os primeiros povos ocupados no Rio de Janeiro foram datados há 8.000 anos atrás. E o silêncio é brutal sobre as atividades, o cotidiano e a presença dessas pessoas aqui no nosso, não só no nosso estado, isso 8.000 anos foi a primeira, foi a primeira que a arqueologia conseguiu datar mais antiga, né, foi em Itaboraí, mas aqui no município do Rio de Janeiro é algo em torno de 5.000 anos que a gente tem a presença
de seres humanos ocupando o território. E, ao longo desse tempo, foram grupos de povos diferentes. Por isso que o nosso título é sobre ostras e barro. Porque o primeiro grupo a ocupar o nosso município, ele tinha uma característica bastante peculiar, que, evidentemente, não ocorria só no Brasil, no Rio de Janeiro, mas no Brasil, e que levou, pelo fato deles amontoarem conchas, né, berbicões, ou seja, mariscos, frutos do mar, né, num determinado local, eles foram conhecidos como povo dos sambaquis. Esse é o nosso território atual do Rio de Janeiro, visto de satélite. Essas áreas mais claras é a ocupação, né? Os milhões de cariocas se distribuem nesses eixos aí, né? Aqui a região da Zona Oeste, aqui Zona Sul, Zona Oeste também, o eixo da Leopoldina, em direção à Baixada Fluminense, os três principais maciços, o maciço da Tijuca, o maciço da Pedra Branca, o maciço de Jericinó, né? E essa área toda aqui é uma área de baixada. Esse município, antes justamente desse período que a gente chama, né, da invasão europeia, porque não foi uma invasão portuguesa, foi uma invasão europeia. Cada nau era reino, né? Porque antigamente não tinha nações. Então você tinha gente de Portugal, você tinha gente de Veneza, você tinha gente da Espanha, você tinha gente de Flandres, você tinha gente de Amsterdã. Em cada nau daquela, todas elas seriam hoje em dia chamadas multinacionais. Nunca houve uma que só tivesse português, não era bem assim que funcionavam as coisas, né, em relação à vinda para cá. Bom, e essa área aqui, algumas partes do Rio de Janeiro atual foram aterradas. Aqui, por exemplo, onde era a ilha de Vila-Granhão e hoje o aeroporto Santos Dumont, a parte da Marina da Glória foi aterrada, várias lagoas que tinham aqui no centro da cidade foram aterradas, os manguezais que ficavam em torno dessa área, em torno daquelas, uma boa parte deles foram detonados. Agora, como é que era esse território quando os primeiros grupos se aproximaram do município do Rio de Janeiro? Em cima de 3 estudos, a gente tentou reconstituir. Eu vou ser devagar, porque às vezes as pessoas se estranham com o mapa que eu vou mostrar aqui. Esse é o mapa do Rio de Janeiro há 5.000 anos atrás. O mar, ao longo do tempo, ele tem variações altimétricas. Então, nessa época, o mar estava a cerca de 4 a 5 metros acima do nível atual. E com isso, as áreas da Baixada de Sepetiba, muitas delas eram mar. A Restinga de Marambaia estava em processo de formação. A Restinga de Jacarepaguá também. Não existia, boa parte da onde tem hoje a Barra da Tijuca era água do mar ou lagunar. Na parte de cá, o centro da cidade eram ilhas. A ilha do Morro da Conceição, a ilha do Morro do Castelo, que foi derrubado, a ilha do Morro de Santo Antônio, a ilha do Morro da Previdência, né? O conjunto Pão de Açúcar, ele era também uma ilha. Não existia Lagoa Rodrigues de Freitas, nem o bairro de Botafogo. Tudo estava submerso. Então, nesses locais, quais eram os melhores locais para esse povo, que foi chamado de povo dos sambaquis, os sambaqueiros, viver? Eles escolhiam locais que tinham uma interseção muito interessante do ponto de vista da sua própria sobrevivência. Locais que tinham junto áreas de mangue, rios, mar, e que tivesse abundância de conchas, mexilhões, né, e outros frutos do mar.
e facilidade de acesso para a pesca. E aí, recentemente, em 2009, encontraram na fronteira do Rio de Janeiro, num trabalho de geologia, não foi nem de arqueologia, um sambaqui de 4.660 anos, nessa área que era uma antiga área de praia, aqui. Né? E, mais ou menos, eu calculo, defendo, apesar de não ter hoje como comprovar, que existiam pelo menos 2 ou 3 sambaquis aqui, na área que hoje é a Cidade de Deus. Você vem, desce ali, pega aquela rua onde tem os edifícios da Cidade de Deus, tem aquele morrinho onde tem a fazenda, né, da Taquara, Barão de Taquara, né? E ali passa um rio. Logo tem aquele viaduto que pega para Ayrton Senna, ali passa um rio. E ali tinha uma estrada chamada antigamente de Estrada da Caieira. Por que caieira? Caieira tem a ver com cal, tem a ver com a produção de cal. E a produção de cal no Rio de Janeiro, nos 4 primeiros Niemeyer anteriores, era basicamente na destruição do que a gente chama sambaqui. E, por conta disso, ali, na década de 30 do século passado, um sujeito chamado Magalhães Corrêa foi lá, encontrou com o senhor que trabalhou nessa caieira. Eu investiguei mais ou menos, ela funcionou no final do século XIX, começo do século XX, e ele disse, aí ele entrevistou com um antigo trabalhador de lá e falou, não, ali a gente encontrou esqueletos antediluvianos, né, porque eles tinham essa mentalidade, essa coisa da arqueologia não era muito popular na década de 20 e 30, então eram esqueletos de antes do dilúvio, na verdade eram esqueletos de pessoas, ali era um sambaqui, era um local de moradia, de pesca e tal, desses quais vocês tinham lá. Como depois o cordão litorâneo fechou aqui, e a gente vai encontrar sambaquis aqui, aquela área ali talvez não foi abandonada, por isso que eu defendo essa antiguidade semelhante à antiguidade existente ali. Infelizmente, nós não temos mais como provar. O outro possível sambaqui está hoje na área, também destruído, estava hoje na área aqui, não deve sobrar nenhum vestígio, que agora é o Parque Olímpico, né? Desses que a gente sabe que existiram em Jacarepaguá. Diga. Onde foi mesmo achado esse? Nos mapas antigos, é a Estrada da Caieira. A Estrada da Caieira eu tenho até o mapa aqui, mas no caso de como a gente tem muita coisa para falar, eu posso mostrar depois. Mas é basicamente o seguinte, você descendo aquela rua que vem lá da Estrada do Gabinal, onde tem os prédios aqui, do lado de lá tem as casinhas. E tem um rio que passa ali. Exatamente, essa estrada é onde hoje tem um terreno baldio ali. Eu queria até fazer eu já falei para o pessoal da geologia para a gente fazer pelo menos umas marcações, mas a gente, por conta da violência local, talvez as pessoas não aceitem ir lá, porque pode ser confundido, etc e tal, né? Então, infelizmente, tem essas questões. Bom, então a gente vê o seguinte, a Ilha do Governador praticamente era uma pequena ilha de madeira, essa parte só aqui que ela existia, o resto todo, todo esse contorno aqui, a Baía de Guanabara, era muito maior em termos de volume do que ela é hoje. Então a gente vai encontrar outros sambaquis do outro lado, ali em Guapimirim, né? Em outras regiões a gente vai encontrar sambaquis por conta disso, em áreas que hoje você não imagina. Por exemplo, esse de Guapimirim, ele está quilômetros afastado do oceano. Se a gente olha assim, o sambaqui ele é constituído, tem alguns tipos, mas é um sambaqui que tenha animais marinhos, ele tem que estar perto do mar. Então, como é que você está a quilômetros? Seria improdutível, ainda mais com a população, né, que andava a pé. Mas isso é porque o mar estava lá, né? E houve gradativamente o recuo do mar. E há 3.000 anos atrás, o mar ficou na mesma posição que tem hoje, o nível do mar, né? Então, baixou de novo e as populações vão se estabelecer em outras áreas. Aqui a definição de sambaqui, na verdade, é tambaqui, que muito tamba é concha, marisco, molusco, mexilhão, essa característica que é encontrada
em vários estados do Brasil, mostrava o quê? Primeiro, um monte que tinha um acúmulo de conchas, tinha enterramentos, tinham restos de fogueira, né, como a Madu Gaspar, arqueólogo do Museu Nacional, define, né, uma elevação de forma arredondada, ou então elipsal, né, uma elipse também, em algumas regiões do Brasil, que chega a ter até 30 metros de altura. São construídos basicamente com restos faunísticos de concha, ossos de peixe e mamíferos. Ocorre também frutos e sementes, sendo que determinadas áreas do sítio foram espaços dedicados ao ritual funerário. E lá foram sepultados homens, mulheres, crianças de diferentes idades. Quanto igualmente com inúmeros artefatos de pedra e de osso, marcas de estacas, manchas de fogueira, que compõem uma intricada estratigrafia. Os restos que mais sobressaem na composição do sambaqui são as conchas, o berbigão, o vongole, nome científico é Anomalocardia brasiliana, diferentes espécies de ostras, a almejoa ou lucina pectinata e mariscos. A Anomalocardia e a lucina, elas são do ambiente fluvial, do ambiente de mangue. As outras são do ambiente marítimo. Como elas tinham em abundância no litoral, você tinha um grupo da sua dieta alimentar bem próximo de você, se você se estabelecesse ali, e que demandaria um esforço não muito grande. Onde viviam esses povos que construíram os sambaquis? Não só no Brasil, mas em outras partes do mundo também, você tem montes semelhantes com concentração de conchas de diversos tipos, mas no Brasil eles ocorrem, e aí você pode estabelecer desde o Rio Grande do Sul, passando por Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, depois algumas ocorrências, uma no Piauí, outra no Rio Grande do Norte, Maranhão e Pará. Então, nesses locais, perto de ambientes marinhos, ou em alguns casos em ambientes fluviais, onde você tinha uma grande concentração de caramujos, né, você teria caramujos, ostras e tal, você teria essa possibilidade de assentar. Esses povos estão presentes, que trabalham com essa característica, estão presentes há cerca de 8.000 anos no Brasil. Os sambaquis têm características diferentes no território nacional. Então, por exemplo, os sambaquis do estado do Sul são os maiores do Brasil e os maiores do mundo. Esse aqui é um sambaqui que existe até hoje. Ele tem cerca de 18 metros. Um que foi destruído tinha 30 metros. Só para a gente ter uma ideia do tamanho e da dificuldade de se construir este verdadeiro monumento. E a gente tem que encarar ele como um monumento, né? Porque ele foi construído intencionalmente. Um dos de Santa Catarina foram exumados 43.000 ossadas. Ou seja, era como se fosse um cemitério específico usado para esse ritual. Tá? 30 metros de altura. Eu vou mostrar isso para vocês, o que significa. Sambaquis da região norte, acima da Baía de Todos os Santos, principalmente os estados do Pará e Maranhão, eles têm uma diferença em relação aos sambaquis do restante do país. Qual é essa diferença? Lá tinha cerâmica. Geralmente a gente vincula a cerâmica à produção agrícola ou ao início da agricultura, mas não é necessariamente A igual a B, porque no caso as cerâmicas mais antigas das Américas foram encontradas num sambaqui do Pará, chamado Taperinha, com 8.000 anos. Foi do Brasil que se difundiu nas Américas a cerâmica, e não o contrário. É uma das cerâmicas mais antigas do mundo. E depois, nos processos de elaboração da cerâmica, e aí eu convido vocês a ir em 2 locais para vocês entenderem a riqueza, né, que se chegou, principalmente há cerca de 1.000, 1.500 anos atrás, essa arte. Visitar o Museu Nacional e o Museu Goethe, que está com perigo de ser fechado lá no Pará, vocês vão ver um pouco da arte do Brasil, impressionante, e que se rivaliza à arte grega,
do ponto de vista da sua plasticidade, beleza, né? Apuro. Agora, voltando à nossa cidade. Não, antes um pouco, só para a gente ver. Eu fiz aqui é um homem em pé, esse quadradinho, eu botei um homem em pé. Aí eu botei uma sequência deles, esse ali era um sambaqui que foi destruído, Pernambuco 2, lá em Santa Catarina. Então tem 5 homens em pé ali, o que dá mais ou menos cerca de 10 metros de altura para esse sambaqui que foi destruído para a indústria do cal. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos 10 metros é maior que esse de El Castillo, em Tulum, no México. Os de 30 metros e alguns até de 70 metros superariam alguns da Guatemala aqui. Então essa é uma obra humana que atingiu uma certa complexidade e que foi feita a partir de uma determinada vontade e uma visão de mundo. Ou seja, você concentrar conchas, aplainá-las, enterrar pessoas e fazer isso de forma sistemática, às vezes por 1000 anos seguidos, significa que você tem uma teoria de encarar a vida, de encarar a morte, né? Uma forma de fazer isso e cria esses túmulos. Assim como foram criados outros túmulos, né? Em relação, e evidentemente uma certa hierarquia. Não no caso dos nossos sambaquis aqui do Rio de Janeiro, que no máximo vão até 5 metros, mas os sambaquis, principalmente da região de Santa Catarina, demonstram uma certa divisão social naquela sociedade, inclusive produzindo o que a gente chama de zoóticos, que são objetos de arte em forma de animais. Eu não trouxe aqui porque não era nosso objetivo falar dos sambaquis em geral, e sim dos sambaquis do Rio, mas eu convido vocês a botarem lá, sambaquis de Santa Catarina, obras de arte. Aí vocês vão, já teve exposição aqui no CCBB, né, mostrando isso, vocês vão ficar espantados com a técnica, com o apuro, com a beleza dessas peças, que significava que tinham pessoas especificamente para produzir essas peças. O que numa sociedade que você dita, né, menos sem recursos, significa que você mobiliza uma pessoa para virar artista, tempo integral. Certo? Coisa que a gente, a princípio, não atribui a esses povos que estavam aqui. Muito bem. Como vivia uma família sambaqueira? Vamos partir daquilo que a gente tem hoje. Como a gente vive hoje? Muito bem. Para a gente estar aqui nessa sala, a gente precisa do quê? Energia. O que mais? Um prédio. O que mais? Cadeira. Água encanada. Transporte para chegar até aqui. Roupas, né? Às vezes não é necessário, mas aqui no caso a gente usa, né? E olha quantos objetos tecnológicos a gente tem. Óculos para ver melhor. Relógio para ter uma marcação de tempo, né? Objetos que são para nosso enfeite, não é isso? Né? Pulseiras, cordões, anéis. Então vamos ver. Nós temos também as nossas religiões ou não, as nossas crenças, as nossas formas de ver o mundo. Nós temos os nossos diversos rituais de nascimento e morte, os diversos tipos de batismo, os diversos tipos de comemoração do nascimento, os diversos tipos de enterramento. Tem hoje gente que crema, tem hoje gente que é enterrada no ritual hebraico, enterrada no ritual católico, enterrada em outros rituais, né? Da mesma forma naquela época. Isso significa que se eles tinham rituais, eles pensavam numa vida além e como fazer para que essas pessoas não viessem depois puxar o pelete. Então, vamos ver um pouquinho sobre isso e sobre esses povos que viviam aqui. A primeira coisa, os diversos tipos de conchas que a gente tem aqui no... Né, aqui, ó, essa aqui é aquela famosa da marca Shell, mas você tem conchas que se fecham, aquelas bivalves, outras e tal. Tem muita gente aí que gosta de marisco. Eu, por exemplo, odeio, mas tudo bem. Cada um tem a sua própria opinião sobre os frutos do mar. Né? Mas, de qualquer forma, para você ter acesso a esses frutos do mar,
você tem que estar em áreas que eles dão conta disso. Então, essa área de interseção entre o mangue, o litoral, o rio, você tem animais que você pegava no mangue. O mangue, inclusive, é fundamental porque ele é um viveiro, ou seja, ele reproduz peixes. Ao reproduzir peixes, ele atrai outros animais como pássaros, ele atrai também, evidentemente, na sua complexidade, ou seja, ele atrai outros bichos, e com isso você tem um ecossistema bastante rico. Eles se estabeleciam em pequenos montes que eles começavam a construir ao longo do tempo. Esses pequenos montes eram próximos à praia, em alguns locais para eles poderem ver o quê? A entrada de cardumes em determinadas épocas. Além disso, eles faziam a pesca em alto mar. O fato de você encontrar alguns sambaquis, dentes de tubarão, dentes de cação e outros peixes que só se encontram no mar mais aberto, significa que eles tinham alguma forma de embarcação para poder fazer isso. Além disso, para pegar alguns mariscos marinhos, eles podiam usar o que a gente chamaria de flutuadores, um pedaço de madeira, eles ficariam ali para vislumbrar, mergulhavam, pegavam e ficava ali. Né? Então, como esses trabalhos demandavam de remar, de pegar mariscos, etc., demandavam muito o exercício com os braços, a análise, por exemplo, do sambaqui do Zé Espinho, que é lá em Guaratiba, dos ossos mostraram que essa utilização era maior, ou seja, as doenças relacionadas às articulações superiores eram maiores do que as inferiores, dado a sua constante movimentação com esses membros para poder fazer algumas atividades cotidianas. Alguns sambaquis que ficavam em ilhas, inclusive, eles eram onde você tinha mais esse tipo de esforço repetitivo, além de problemas de ouvido. Ou seja, quando você mergulha a profundidades muito grandes, você começa a ter, e também frio, problemas auriculares. Era uma população jovem, ou seja, um velho tinha 40 anos. No caso, por exemplo, dos ossos exumados lá de Guaratiba, do Zé do Espinho, a maior parte, o mais velho tinha 40 anos. Então, era geralmente, ou seja, você já com 12, 13 anos, você já era considerado uma pessoa apta a trabalhar para poder fazer a sobrevivência ali daquele local. Né? E você já era considerado, vamos dizer assim, uma pessoa com muita informação, quando você já tivesse 30, 40 anos, então era um sábio, né, do ponto de vista disso. Agora, essa, evidentemente, tinha meio de transmissão dessa cultura. Aqui a gente vê bigornas, pedaços de pedras que eles usavam para quebrar cocos, ou seja, eles também se alimentavam de frutas, né, coletavam frutas, quebravam. Por exemplo, você tem várias palmeiras que produzem coquinhos, né? E aí você quebra a massa para fazer algumas farinhas. No primeiro momento não se conhecia nem a mandioca aqui, nem o milho, pelo menos não se tem restos que indiquem isso. Eles usavam dentes de mamíferos para perfuração adorno também, né? Aqui as conchas diversas, inclusive para fazer de 5 mil anos para cá. Na verdade, a presença dos povos sambaqueiros é de 8 mil anos nos litorais, sendo que no município do Rio de Janeiro, apesar de nós não, as datações que nós temos para o município, a mais antiga coloca perto de 2 mil anos atrás. Mas essa datação de 2009 para Itaguaí, que é basicamente fronteira com o Rio, já joga para 5. E essas hipóteses que eu tenho em relação a Jacarepaguá, né, ou seja, porque estavam nos cordões interiores, e não tem sentido você depois fazer sambaquis nos cordões exteriores, ou seja, ali na restinga de Marambaia, né, porque, evidentemente, as condições climáticas mudaram e de oportunidade. Então, ele fez esse deslocamento para ficar mais perto do mar. Então, não tem sentido ele ficar ali. Então, ia ser mais antigo, significava uma outra situação. Tá? Nós vamos ter artefatos que vão ser usados para adornos, e a gente encontra isso nos ritos funerários. Você tem as ostras sendo usadas como enfeites.
né, os dentes do tubarão também, por isso furados, e outros, demonstrando provavelmente alguma coisa. Quem ia para o mar eram os homens, né? Havia uma certa divisão de gênero em relação a isso. Quem ficava na coleta de marisco, principalmente no caso fluvial e de pequenos caranguejos, etc. e tal, eram as mulheres e as crianças também, né? E as crianças, que eu digo, criança vai até 7, 8 anos, depois vira adulto. Não tinha essa coisa dessa adolescência, não existia para essa população, né? Essa noção que a gente tem, isso está fora. Um outro aspecto, aqui eu tenho o conhecido Cláudio, ele é arqueólogo e ele trabalhou ali na linha 4 e ele encontrou não só pedaços de lâminas de flecha e tal, mas também algumas ostras, demonstrando que é possível que tenha havido ali em São Cristóvão, na época que era um grande manguezal, assentamentos de sambaqui. Aqui também no centro da cidade, aqui perto, na zona portuária, foram encontrados conchas aqui perto do Moinho Fluminense, nas escavações que foram feitas agora, né, por conta do Porto Maravilha, e que demonstra a possibilidade de sambaquis, inclusive ali na Praça da Harmonia, onde tem o Instituto Pretos Novos, embaixo daquelas ruas ali, foi encontrado um sambaqui de 3.000 anos, é o sambaqui do Propósito. Infelizmente, ele não pode ser visitado porque está na rua e na casa das pessoas, né? E é um dos poucos sambaquis que a gente conhece a localização e que ainda está intacto, porque está embaixo do asfalto, né? Porque a maior parte deles foram destruídos. Aqui, pontas de projéteis feitas com osso, ou seja, eles aproveitavam os ossos de animais, os ossos de peixes para fazer arpões e projetos para poder caçar. Eles pegavam um pedaço de pau, amarravam com cipó ou com uma fibra, né, menor essa ponta e faziam disso um arpão para poder caçar. Provavelmente também já conheci algumas plantas, não sei se na época já conheci um timbó, que aí com timbó é fácil, você faz um pequeno cercado, onde você sabe que vai passar os peixes, prende eles aí, joga o timbó tonteia os peixes, eles boiam e você pega eles com a mão. Isso, né, é uma técnica bastante antiga e que foi passada de geração e foi passada para outros povos também. O quartzo e a lasca de quartzo aqui no Rio de Janeiro era abundante, era usado, por exemplo, para raspar, para poder também ser lascado e fazer pontas de flecha, né? Aqui no caso, a gente tem pessoal pegando madeira, no mangue algumas madeiras eram usadas, eram melhores, porque, por exemplo, a questão do fogo, né? Como é que os arqueólogos descobriram que o fogo, a utilização do fogo por eles? A gente falou aqui, iluminar, o fogo tinha essa função de noite, proteger, aquecer. Além dessas, o fogo servia também para assar alguma coisa e para eventuais enterramentos, porque as cerimônias de enterramento eram cerimônias rituais, e aí você chamava outros familiares, porque os sambaquis às vezes eram unidades quase familiares, poucas pessoas, 20, 30, alguns eram enormes, 100, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, você encontra principalmente na região dos lagos, sambaquis de grande envergadura. Aí no caso, Beirada, Porondó, não, Beirada nem tanto, mas Porondó, Moa, outros, e que você não só tinha milhares, centenas de enterramentos, mas você tinha, né, áreas maiores, ocupando não alturas, mas principalmente áreas enormes sendo ocupadas por esse sambaqui, demonstrando não só, primeiro, um grande tempo que esse sambaqui, né, estava ativo, ou seja, as pessoas morando ali, fazendo as suas barracas ali. Hoje parece para a gente meio esquisito essa questão de vocês sabem que cheiro de podre, etc e tal, né? Nós estamos meio que, a gente vê um marisco podre, uma lula podre, já viu uma estrela do mar podre? Eu já vi olha, insuportável. Mas a questão do cheiro é uma evolução cultural. Você pode suportar. Nós temos populações aqui no Rio, infelizmente, aí no Salgueiro, em São Gonçalo, em que eu fui lá, em que viviam cotidianamente há 50 anos ao lado do lixo, ao lado do churume, e evidentemente se acostumaram com isso. Eu cheguei lá
No dia que eu fui visitar essa comunidade, estava em perigo porque tinha sido desativado lá o lixão, estavam passando fome, muitas doenças e tal, e a gente fez a campanha de mobilização em relação a isso. Eu fiquei 3 horas, eu cheguei em casa impregnado. Por quê? Porque isso é uma questão cultural. Se você está acostumado todo dia em botar roupa, quando você tira a roupa e anda na rua pelado, você vai ficar sentindo completamente, né, nu. Mas se você está todo dia nu, botar roupa que é difícil, né? Da mesma forma, a questão do cheiro é cultural. A diferenciação. Por isso que, inclusive, essa expressão cheiro do povo vem da época que na França, já que eles na Europa não tomavam banho, aprenderam a tomar banho aqui no Brasil, né, os povos aqui, eles, para se diferenciar, né, os odores que cada um tinha, inventaram perfumes, que aí aqueles que tinham acesso a perfume, eles podiam disfarçar, ter outro cheiro, né, mais ou menos descarado. Diga. Problema cultural, mas também é biológico. E nós acostumamos com o cheiro. Eu trabalhei na consulta do coqueiro, fazia farinha de peixe, algo extremamente desagradável em termos de cheiro, mas depois de um certo tempo eu acostumei. Fica problema não chegar. Exatamente. Então, o cotidiano, né, nos coloca essas questões. E no caso do cotidiano dos sambaquis, em que eles viviam numa superfície que tinham restos de conchas, de mexilhões, etc. e tal, para eles botavam um pouco de barro, aplanavam, né, para poder andar. Ah, mas aquilo, pô, se você for andar na praia, onde tem isso, dói seu pé. Agora, se você andar sempre descalço, você forma uma camada aqui, grande, você não sente nem corte. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu ia muito para Minas Gerais, de fazenda, etc. e tal, e como eu andava descalço, formava uma camada grossa, né, e que me protegia disso aí. Então você tinha mais tolerância a superfícies irregulares. Aqui, algumas cenas do cotidiano. Fabricação de instrumentos líticos, ou seja, de pedra, né, batendo. Eu trouxe aqui uma ponta feita. Se quiserem olhar, mexer. Tá? É óbvio que isso aí é uma réplica, né? E ela mostra, por exemplo, a técnica de produção através dos lascamentos para você fazer. Você encontrava seixos, né, ou pedaços de quartzo ao longo do litoral ou ali perto do rio, etc. Batia com percussão, lascava aquilo e produzia a peça que era necessária. Pode ser um cortador, pode ser uma peça mais, no caso dessa, uma peça mais elaborada, uma ponta de flecha. Não que as pontas de flecha, ao longo do tempo, elas têm especializações. Por exemplo, tradições diferentes, grupos diferentes faziam pontas de flechas diferentes. Essa, por exemplo, tem um pendúculo ali. Outras não tinham, que o pendúculo é uma partezinha aqui, né? Outras eram só a ponta, outras eram mais alongadas. Então, essa questão variava muito de acordo com a população e a tecnologia que ela aprendeu de seus antepassados. E veja que o tempo para passagem é pequeno. Ou seja, desde que ele começa a assumir as atividades, 8, 9, já começa a aprender desde cedo, mas 8, 9, 10 anos até os 30 anos, quando ele está perto para morrer, dado as condições, né, as formas de vida e tal, ele já aprendia a fazer isso. Alguns, evidentemente, tinham mais sabedoria. Na Ilha Grande, por exemplo, do lado do mar, no Ilhote do Leste, você tem uma área lá em que você encontra uma rocha que ela está toda sulcada, porque muitos iam fazer machados de pedra lá. Então era uma área tipo de fabricação lítica, né, onde você tinha melhores, mais facilidades de afiar. Então vários grupos iam lá afiar os seus machados de base. Eles faziam machados também. Por quê? Porque era fundamental para você ter a madeira, você cortar a madeira. Então você cortava a madeira batendo, né, e às vezes com fogo também na parte da base, para poder obter essa lenha mais grossa para fazer, por exemplo, um pequeno barco. A madeira mais fina você tinha para usar em diversas atividades, diversos fogos. Como eu disse, os fogos eram diversos. Era fogo para alimento, fogo para ritual funerário, fogo para defesa, né? Carregar o fogo. Então você tinha diversos tipos de fogueira. Hoje em dia, inclusive, os arqueólogos estão trabalhando com uma ciência chamada
antracologia, se eu não estou enganado, em que trabalha justamente com as fogueiras de outra forma. De que forma? Por exemplo, você analisa as fogueiras e consegue ver restos dos vegetais, que de outra forma era impossível você ver, né? Restos dos vegetais que aquela população usava. Porque o que acontece? Os vegetais são perecíveis, a madeira é perecível. Então, em ambientes que você tem dificuldade de conservar isso, passado 3, 4 mil anos, somente o carvão é o que se preserva. Mas hoje em dia já estão trabalhando a análise do carvão de tal forma que você consiga saber da onde veio aquele carvão. Ou seja, de que madeira era aquele carvão. E aí você tem uma riqueza na análise ambiental pretérita, ou seja, como era o ambiente do qual ele consumia, o que ele consumia. O que, num primeiro momento, nos primeiros estudos de sambaquis não tinham condições, porque não tinha essa ciência, e eles não encontravam o resto, achavam que esses povos não trabalhavam muito com plantas e tal. E hoje a gente vê que não é bem assim. Eles também conheciam plantas, eles também conheciam, né, essas atividades, só que os restos nem sempre têm. Alguns sambaquis, inclusive, não encontra pessoas sepultadas, entre outras coisas, por conta de deterioração, tipo de terreno, que não conserva também seus ossos. Tá? Nós temos aqui o ritual de enterramento, que eles dobravam, flexionavam, amarravam o corpo, botavam lá na cova. Se fosse muito importante, a gente às vezes vê pinturas de urucum, vê presença de adornos, presença de machados junto ao corpo, provavelmente demonstrando que, do ponto de vista deles, eles achavam que haveria uma outra vida e que a pessoa tinha que levar, né, os seus objetos pessoais para essa outra vida, que não era aquela. E, além disso, eles faziam fogueiras no local, botavam presentes para o morto e chamavam parentes para comemorar. Né? Aqui nós temos um mapa feito pelo Salles Cunha, que pesquisou no final da década de 50 e começo da década de 60, os sambaquis de Guaratiba. Pelo IFAM, tem levantados 34 sambaquis que foram, de uma forma ou de outra, pesquisados pelos arqueólogos. Infelizmente, como eu disse para vocês, eu considero o sambaqui um monumento. E, como tal, ele tem que ser encarado. É um monumento do trabalho dos povos sambaquis do litoral. Um monumento que, em alguns casos, chegaram a 30 metros e que é também uma área de enterramento, é uma área de arte e, portanto, tem que ser encarado como um patrimônio nacional. Infelizmente, durante muitos anos, até hoje, a construção de Búzios foi em cima de destruição de dezenas de sambaquis. Crimes. As construções na Barra da Tijuca também foram em cima de dezenas de sambaquis. Várias construtoras, quando veem sambaquis, elas destroem e proíbem os seus funcionários, os operários, de dizerem alguma coisa para que o fã não possa interditar. É óbvio que as leis avançaram e hoje em dia, por exemplo, grandes obras como essa de remodelação das cidades exigem que se haja uma prospecção arqueológica, para que muito do nosso passado, que a gente não sabe, a gente possa, pelo menos, ter alguma informação ou procurar ter alguma informação, mesmo que seja em políticas de salvamento, porque muitos dos casos é política de salvamento. Eu encontrei um achado legal, mas eu estou destruindo. Por exemplo, estão construindo ali o Banco Central aqui nessa área. Descobriram, quando foram escavar, um enorme porto ali, de alvenaria, provavelmente século XVII. Eles queriam destruir. Como foi denunciado, eles estão ainda sem saber o que fazer, está enorme, uma estrutura, é maior que essa sala. Né? A gente tem ela, se você pegar o Google, que vai lá, ali do lado da cidade de Santos, você vai ver uma estrutura assim, uma estrutura arqueológica do século XIX. Então, no caso, como o CAL era estratégico para as construções de escola dos jesuítas, né? O castelo lá dos jesuítas, fortalezas, as casas dos mais importantes dos governadores, e era misturada às vezes com óleo de baleia para construir as coisas. Eu hoje tenho resgatado dizendo o seguinte: aquele patrimônio que eu digo que é uma obra dos portugueses, na verdade não é uma obra dos portugueses.
É uma obra que destruiu monumentos indígenas e que foi, em boa parte, no século XVI, século XVII, construído por índios do Rio de Janeiro, escravos, para que a gente possa admirar hoje. Então, a história indígena, apesar de apagada, inclusive das mais pretéritas, ela está presente no dia a dia dos monumentos. Você pode ver, Fortaleza Santa Cruz, Fortaleza São João, Paço Imperial, todas essas, até as igrejas do século XVIII, todas elas têm cal. E o cal vem da onde? Da destruição sistemática dos tambaquis existentes no município do Rio de Janeiro, em todo o seu entorno. Ilha do Governador, Ilha de Paquetá, área de Manguinhos, área de São Cristóvão, centro da cidade, todos esses locais. Muitos deles a gente não chegou a conhecer, só chegou a ter informação pelos historiadores. Os que a gente chegou a conhecer, por exemplo, esse de Guaratiba, a maior parte está destruída. Mesmo as pesquisas arqueológicas, depois com o processo de pressão, loteamento, etc. e tal, fez com que eles desaparecessem. Então, por isso é muito difícil. Eu, quando vou com uma escola, eu pergunto onde eu vou levar para mostrar a história indígena. Hoje em dia eu já sei. Eu vou levar num forte para mostrar duas coisas. Primeiro, quem defendia o Rio de Janeiro eram os índios, e a construção foi feita por eles, e a cal foi feita de outros povos anteriores àqueles ali. Né? E é uma informação que nos é extremamente sonegada. Né? Na próxima aula, a Ana provavelmente vai abordar algumas dessas questões. Aqui nós temos, eu fiz mais 2 pesquisas, essa aqui foi uma palestra que eu dei no ano passado, eu levantei o que a gente tinha de informação arqueológica sobre Jacarepaguá, infelizmente está pequenininho, mas esses números em vermelho aqui indicam ou aldeias ou sambaquis existentes em Jacarepaguá, ou seja, que foram levantados ou com informações somente históricas ou com informações arqueológicas. Na década de 60, o Carlos Mendes Bandeira, o IAB, o Ondemar de Dias, trabalharam justamente para estabelecer, justamente se havia sítios arqueológicos aqui. Vejam que os sítios arqueológicos sambaquis desse cordão, olha, você tem uma concentração neles. Aqueles 2 são aqueles daquele que eu mostrei no início, que eu presumo que eram de 4.000, 5.000 anos atrás. Depois, os sambaquis se estabeleceram perto. Rios, mares, e áreas relatos, que eram os melhores locais para você ter o quê? Acesso ao ambiente marinho, à água doce e ao ambiente. Aqui você tem como se fosse um certo pântano e tal, mas também áreas que você teria uma grande riqueza faunística. Tanto é que em 1930, o Magalhães Correia, percorrendo essa área, chamou Jacarepaguá de sertão carioca, porque tinha onça ali ainda, tinha veados, tinha diversos tipos de pássaros, diversos tipos de coisas, e isso tudo em grande parte, jacarés ainda tem até hoje, algumas capivaras ainda tem até hoje, tinha provavelmente outras épocas também amplas, e que foram, uma boa parte delas, extintas. E aqui na Ilha do Governador, nós temos pelo menos 2 sambaquis, de Pichunas e esse do Sapo de Jequiá, e recentemente nas obras do aeroporto do Galeão foram encontrados mais um sambaqui. Eles tiraram fotografia, tiraram os restos e destruíram o sambaqui. E a gente não pode visitar porque está dentro do aeroporto. O de Pichunas já está destruído, o Jequiá também. Na área da Marinha tem alguma coisa ainda, porque a área da Marinha pelo menos se preserva. Então, dá para ver. Bom, esses povos estavam aí de pelo menos 5.000 anos até 1.000 anos atrás. E esses registros em relação a esses povos que não tinham cerâmica nos seus restos, começou a mudar. Em alguns locais, a superfície desses sambaquis começaram a aparecer cerâmicas de um outro, com uma tradição que estava vinculada a um outro tipo e um outro modo de vida. E aí significava que outros tipos de registros, rituais funerários, de enterramento ali, pararam, mas começaram a ter outros rituais, que se você tinha grandes potes de cerâmica em que eles eram enterrados. Isso significava que se tinha presença de uma outra ou de outras culturas no local que antes era ocupado pelas culturas sambaqueiras. Como nós não podemos retroceder, não temos máquina do tempo, para essa época, 1.000 anos atrás, 1.500 anos atrás, nós não sabemos se... Diga.
Vou explicar. Boa pergunta. Então, o que vai acontecer é que aquelas culturas vinculadas à sobrevivência dentro, né, em que tinha um ambiente de estuários, um ambiente lacunares, como principal, né, forma, inclusive a questão, antigamente as pessoas interpretavam que os sambaquis feitos de muitas conchas quer dizer que esse povo vivia principalmente das conchas. Hoje em dia, por conta de novas tecnologias, está se vendo que esses povos viviam principalmente da pesca. A concha em determinados anos, mas como tinham um ritual, ou seja, um conhecimento do mundo, um pensamento sobre o mundo que envolvia amontoar conchas e enterramentos ali, eles tinham isso. Mas a principal alimentação deles vinha do mar ou da pesca fluvial ou marinha. Por isso essa situação em lagoas, em áreas que, né, lagunas com mares, mangue, laguna, mar, etc. e tal, por conta da riqueza que faziam que, para obter um alimento que eles tinham que comer todo dia, e não podiam comprar no supermercado, né? Então eles tinham que se virar, então era mais fácil ter um ambiente que tivesse essa riqueza. De vez em quando eles faziam incursões na mata, tanto é que você vai encontrar algumas pacas, algumas cutias, alguns macacos ali, mas é raro. A maior parte dos seus adornos e dos seus gestos estão vinculados à fauna marinha e a crustáceos e mamíferos. E essa mudança do ponto de vista dos restos, né, que é por onde a arqueologia trabalha, mostra que começou a haver uma presença maior de pessoas que utilizavam cerâmica. E essa cerâmica, ela vai estar associada também a restos de produção agrícola, ou de produção de alguns tubérculos, como é o caso da mandioca, e também outros que vão demonstrar uma capacidade de poder fazer uma alimentação que não se baseasse só na pesca, na caça, mas também plantando. Na verdade, são dois modos de vida diferentes. Tem um discurso que Jean Lery pega de um tupinambá, dizendo o seguinte: vocês franceses são os loucos. Por que vocês enchem os navios de pau-brasil? Por que vocês enchem os navios de tanta madeira? Os seus filhos vão consumir essa madeira? Não. Seus netos vão consumir? Não. A terra que dá o alimento para mim, vai ser a terra que vai dar o alimento para o meu neto, para o meu bisneto, etc. e tal. Por que vocês têm que acumular? Esta questão, ou seja, a apropriação, a forma de apropriação do território era diferenciada. Você tinha aqui no Brasil 10 milhões de pessoas, vivendo inclusive em diversas formas, e que tinha uma relação com a natureza diferenciada dessa que os portugueses tinham. Eles sim se sentiam exóticos em relação ao que não conheciam, medrosos em relação ao que não conheciam, e destruíam aqueles que tinham conhecimento em relação, outras formas de conhecimento em relação a esse ambiente. E por isso, eles vão importar um modelo para poder, evidentemente, extrair, né, dividendos, recursos e tal, mas que não tem a ver, inclusive, com o próprio modo de vida. Agora, durante um bom período, nos primeiros séculos, segundo, uma boa parte dos que aportaram aqui viveram como os que viviam aqui. Não viviam como eles. Tanto é que os jesuítas vieram para corrigir, né, atacar os pajés, atacar o centro do conhecimento dos povos indígenas, né, desmerecer justamente a medicina indígena, apesar de ter se apropriado em boa parte das suas anotações, de boa parte da medicina indígena. Hoje, inclusive, isso ainda se faz. Tem muita gente que vem na Amazônia, entra a gente nem sabe, pega, vai para o laboratório e depois ainda proíbe o índio de usar o que ele já sabia e tal. Bom, além disso, eles faziam cerâmica. E aqui eu pedi para a Lene ela mostrar alguns tipos de tecnologias que eles tinham. Por exemplo, quando eles iam comer, eles tinham grandes potes alimentares, potes eram chamados de iguaçaba, que eram para botar bebida em festim, em festas como aquela ali, né? E que também serviam para enterrar depois os mortos, né? Então, eles faziam através de rolinhos. As mulheres indígenas, as mulheres eram as que plantavam, as mulheres eram as que faziam
a cerâmica, e por isso elas tinham um grande valor. Tanto é que na escravidão dos índios, as mulheres eram usadas para trabalhos agrícolas e para coisa e tal, e os índios para a guerra. Né? Então, esses rolinhos eram somados, e aí você tinha uma decoração. Você tinha vários tipos de decoração. Deixa eles passando e mostra como é que é. Então, por exemplo, você tinha uma decoração que era chamada ungulado, que era feito através da unha. Aqui que eu vi. O ungulado, mostra, vai. Ele era, você pegava a unha, ia fazendo decoração com a unha na parte externa do material. Isso aí nós fizemos ontem no forno, foi uma tentativa de reproduzir fakemente Nós tínhamos o escovado. Ele falou da unha, eu não tenho unha. Aí a gente uma estratégia, mas é isso. Obrigada, tá? É isso que está passando. Obrigada. Nós tínhamos também o escovado. O que era o escovado? Eles utilizavam já viram aqueles pentes indígenas? Alguma coisa assim. Para poder produzir esse tipo de ranhura, que era o escovado, ou seja, eram linhas, né? Aí a gente também não tinha uma escova. Aí a gente pegou como se fosse espinha de peixe, né? Que se torna uma escova. E faz as ranhuras, né, relacionadas a isso. Você tinha também uma outra... Eles eram povos que desenvolveram várias técnicas relativas a... No vaso, na verdade. Esse aqui é como se fosse uma peça arqueológica, um pedaço de um vaso. Seria maior. Você tinha vários tipos de vasos. Você tinha pratos, retangulares, ovais ou elípticos. Você tinha cuias. Você tinha grandes igaçabas, que eram enormes, que botavam vários litros e litros desse diário. Aqui nós já temos outro tipo, que é chamado corrugado. Os antropólogos que deram esses nomes, tá? Não foram os índios não, viu? O corrugado, você pegava o polegar e você pressionava e vão fazendo marcas nos jarros. Se vocês assim, tá vendo? Eles pegavam, pressionava o polegar e ia fazendo um tinho. Isso dava uma resistência na hora que você vai para a queima e que havia condições de ter maiores, os vasos resistiam melhor ao fogo, porque dava uma maior resistência à estrutura do vaso quando fosse ao forno. Eles faziam primeiro todas essas técnicas, né, com as mãos, etc., e com objetos, antes de a queima era aberta, não era em forno, era aberta, e era uma queima parcial. Eles usavam também o que a gente chama de antepastos, que era o quê? Ou areia, ou pequenos grãos e tal, para não trincar a cerâmica. E com isso você tinha uma série de utensílios que eram feitos pelas mulheres, elas sentavam, faziam isso, ensinavam às suas filhas, os filhos menores também ficavam com elas, a partir de 8 anos eles já iam caçar com os pais, já iam aprender as tecnologias, né, usadas nisso, né, caçar, pescar, etc. e tal. Nós tínhamos também o digitado. O digitado era com as pontas dos dedos, tá? Ele parece um pouco com o ungulado, mas ele tem com as pontas dos dedos. Ele fazia isso. E fora isso, eles pintavam depois, jogavam uma camada ou de argilas coloridas, etc. e tal. Pode ser qualquer um, vários, pode ser vários. E uma camada de argila para ter o quê? Um colorido branco, vermelho e preto. Geralmente as bordas em vermelho, às vezes com alguns coloridos pretos, e desenhos geométricos no interior. A interpretação dos desenhos geométricos no interior, e aí cada povo tem a sua
tecnologia e a sua marca identitária. Então, por exemplo, a pintura de cada povo é diferente do outro. Cada etnia tem uma pintura diferente do outro. Tem as suas marcas diferentes da outra. Da mesma forma, tem a sua cerâmica diferente da outra. Da mesma forma, ou às vezes até pega emprestado de outro povo. Mas algumas marcas são desenhos. No caso de desenhos geométricos dos tupinambás, do Tamoios, muita coisa está ligada aos seus rituais, né? Ao seu pensamento mitológico em relação à criação do mundo, em relação ao dilúvio. O dilúvio está associado ao aumento da maré. Vocês viram como é que o Rio de Janeiro era diferente há 5.000 anos atrás? Imagina como os povos no mundo inteiro vão explicar o aumento nas áreas litorâneas de áreas que antes seus antepassados habitavam e que agora estavam afogadas. Então, por isso, você tem diversas narrativas de várias religiões no mundo em relação ao dilúvio, que nada mais é que uma transgressão marinha, né, que foi interpretada de forma mitológica por vários povos. Praticamente todos os povos do Brasil que a gente conseguiu recuperar a mitologia tem essa questão do dilúvio, porque isso afetou, evidentemente, o seu cotidiano. Imagina. E pode afetar o nosso. Hoje, que a maior parte da humanidade vive no litoral, uma era que você tem mudanças climáticas violentas, né, e que pode levar a um aumento de novo do nível dos oceanos. Você botar 2 metros aqui no Rio de Janeiro, você vai andar de barco, vai virar uma Veneza o centro da cidade. E boa parte das áreas, 2, 3 metros. Só isso. Imagina o colapso de infraestrutura que isso pode ocasionar. Então, pensar na mudança climática é pensar no seu cotidiano, dos seus filhos e seus netos também. Então, aqui a gente vê, por exemplo, aqui é um vaso decorado, encontrado em Guaratiba, uma fazenda chamada Fazenda Caieira. Aliás, o nome da fazenda remete a uma produção de cal ali naquela área. Encontrado em 1972, tem até uma reportagem do Globo falando sobre ela, onde Ondemar Dias, do IAB, Instituto de Arqueologia Brasileira, foi lá e resgatou, que estava servindo para o dono da fazenda para botar plantas ali. Ele achou o vaso bonitinho, o vaso de 2.500, 2.000 anos, né? E ele estava botando planta para decorar. Ainda bem, porque geralmente, às vezes, você destrói isso aí. Fechado alguma coisa em Itaipu? Aí em Itaipu não tem Camboinhas? Sim. Tem Camboinhas. Ali era um sambaqui que a especulação imobiliária queria destruir todo. Uma parte foi pesquisada e uma parte foi destruída, né? Acho que não sobrou muita coisa. Aqui nós temos uma das maravilhas da cultura tupinambá, por um lado, evidentemente, por vou ter uma tristeza, mas esse é um manto tupinambá. Que não existe no Brasil. Não existe no Brasil. Esse aqui, uma amiga minha foi na Dinamarca e tirou no Museu da Dinamarca, porque lá na Europa tem. Eu só vi o manto tupinambá quando teve aquela comemoração dos 500 anos, aí trouxeram para a USP, né, lá para em Ibirapuera e tal, trouxeram lá para lá, eu fui em São Paulo, e aí eu conheci o manto tupinambá, todo feito de penas, e era um manto cerimonial, que eles usavam em danças. Esteve em exposição também no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, por ocasião dos 500 anos. Eles usavam em danças, ó, aqui o manto aqui, junto com o fumo. Tá vendo? O manto e aqui o fumo. Aliás, o fumo é uma invenção latino-americana e que aqui é um cachimbo, ou tentativa, né, de fazer um cachimbo como os cachimbos arqueológicos. Você tinha outros que eram, eles usavam também pegavam feixes de folha de fumo e fumavam. Isso dava um entorpecimento. Era chamado petan, né? E como que o primeiro cara que levou isso lá para a Europa foi o André TV, que era um padre, mas o nome que ficou foi de um outro cara, Nicote, Nicolau Nicote, daí veio o nome nicotina. E era usado o fumo era para fins medicinais. Então a rainha da França,
foi aconselhado ela a fumar para ela poder diminuir as dores de cabeça e tal. O fumo tinha uma relação cerimonial, assim como outras plantas, né, entorpecentes usadas por povos, né, indígenas em várias áreas. Você tinha, para você poder ter um contato com os espíritos, né? Contato com aqueles que foram, etc. e tal, para você poder consultar e saber, num determinado momento, numa festa, num ritual, como é que se eu vou me preparar para a guerra, ou se eu estou festejando a guerra e tal, uma série de coisas. Nas cerimônias, nas grandes festas, você usava as iguaçabas, chamadas também camucim em Guarani, para você botar a bebida feita a partir da mastigação das mulheres, elas pegavam a mandioca primeiro botava no tipiti, que era um trançado que você puxa e tirava a água, que era o veneno da mandioca. Muito português, francês, etc. e tal, morreu porque comeu a mandioca crua venenosa, já era. Então os índios tinham uma tecnologia para tirar justamente essa água com essa substância tóxica que matava. Eles têm essa tecnologia. Até hoje. É que a gente fala tinha. Tinha, tá certo, você está corretíssimo. Tinha no sentido que continua tendo. Mas que é pouco usual de se ver aqui na cidade, mas foi adaptado, inclusive, em vários locais você ainda encontra, né? E é muito bonito, primeiro, a tecnologia do trançado, né? Tem até uns brinquedos indígenas pequenininhos, que você bota o dedo e fica preso. Ó, e agora está comigo e não vai largar mais. E aí, a partir desse, eles usavam para fazer a farinha de mandioca. A farinha de mandioca tinha vários, né? Dela derivavam vários pratos. Era farinha estratégica, de guerra. Elas alimentaram todos que viviam aqui no século XVI, no século XVII, no século XVIII. Elas alimentaram todos que foram para todas as guerras, coloniais ou não, indígenas ou não. Então a produção de mandioca era fantástica. Quem produzia mandioca? Porque a gente só fala de cana-de-açúcar, a gente só fala de café. Quem produzia a mandioca? Boa parte da população indígena e depois uma parte da população que foi trazida escrava para cá também. Duplamente, simultaneamente. E é uma produção que a gente tem que investigar na história para a gente ter a noção da grandeza, da quantidade de pessoas que trabalhavam nessa indústria e da quantidade de existentes e que produziam isso, fora outras provas. Mas, principalmente no primeiro e segundo século, a mandioca, o português não vivia aqui, o francês não vivia aqui, o holandês não vivia aqui sem a farinha de mandioca. Ninguém comia cana-de-açúcar. Todo mundo comia farinha de mandioca. E quem produzia a farinha de mandioca? Essa é uma questão central para a gente entender o apagamento, a invisibilidade que foi jogada pelos historiadores, começando no século XIX, a essa população que já estava aqui há mais de 10 mil anos e que continua aqui. Apesar dos pesares, apesar das agressões continuadas e existentes ainda hoje, das matanças, dos trucidamentos, das doenças e dos envenenamentos. As doenças eram terríveis, porque elas eram aqueles que mataram mais gente, foram as doenças. Mas voltando aqui à nossa... Eu tenho aqui uma fotografia que eu tirei lá da Floresta da Tijuca, e que ainda hoje a gente ainda consegue ter, né? Uma floresta que virou café e depois foi recuperada. Uma visão dessa. Você não acredita que isso é no Rio de Janeiro? Mas isso é no Rio de Janeiro. Hoje. Mas eu trouxe essa, porque essa era a vista constante que esses povos que viviam aqui tinham do Rio de Janeiro. Né? Eles usavam os recursos florestais, eles iam à floresta. Para entrar na floresta, eles pediam, faziam oferendas ao Curupira e outros deuses da mata para não ser pegos por ele, né? Para poder chegar lá. Tal. Aqui, por exemplo, a gente tem uma recuperação cerâmica feita na década de 60, ali na área do Recreio, justamente no chamado Sambaqui Curupira, que não era Sambaqui, mas eram restos de urna cerâmica tupi, né? Provavelmente de povos que estavam ali naquela área ali da subida para a prainha, onde tem o Morro do Rangel, perto do Pontal, né? Aquela praia tem ali, foi encontrado essa... Bom, aqui eu fiz um levantamento, na década de 70, 80, a Maria Beltrão e outros foram na Ilha do Governador e encontraram esses antigos aldeamentos indígenas. Aqui agora o Cláudio, na pesquisa feita para a linha 4 do metrô, encontrou cacos de cerâmica que podem estar vinculados ou à aldeia
O Araribóia, como ele era aliado dos portugueses, ele foi morar ali. Mas antes havia ali outras aldeias. Iburuacica, ou chamada, hoje em dia, está vinculada à aldeia Maracanã, mas Iburuacica já existia ali, né? Então, provavelmente, pode também ser um resto arqueológico desse grupo. A gente não tem como saber se é um ou outro. É porque eles foram morar aqui antes de ir para Niterói. Aqui foram encontrados agora pela Tânia Lima, na Rua das Marrecas. Cerâmica tupi, né? Fabricado pelos tamoios aqui do Rio de Janeiro, do Tupinambá, e que mostra que eles estavam ali naquela área do litoral, né? Antes mesmo de ser ocupada por outros usos. Como não tem datação, eu acredito que isso seja já perto do desencontro, né? Aqui de 1550 e poucos, por aí. Por exemplo, os tupis estão aqui desde o ano 800 para cá, mais ou menos, né? Então, você tem o conhecimento dele, dessa região, tem aí pelo menos tinha mais de 1000 anos. Diga. Tem uma dúvida, eu não sei se eu entendi bem. Então, com a chegada do tupi, eles desapareceram os sambaquis? Tem duas hipóteses. Foram absorvidos, foram mortos ou se deslocaram. Não, 3 hipóteses. Por exemplo, aqui um cordão de barro, você podia botar, intercalar com dentes de animais, né? O algodão era uma tecnologia que eles usavam junto para fazer algumas pequenas tecidos, e a rede também era feita com trançados de taboa. A taboa, que dá em beiras de lagos e tal, eles faziam trançados, cestarias, etc. E tal. Essa mania de esteiras que você ainda tem no Nordeste, coisa e tal, é assim disso. Então, a tecnologia para fazer as redes, né, vinham dessa observação. E tudo era trabalho feminino, dessa parte, né? Cestaria, cerâmica, toda essa parte era feminina. Mas voltando à pergunta que você fez, o que a gente tem? Pode ter sido uma subordinação, aceitar essa ocupação. Pode ter sido um massacre, mas aí não tem, aqui na região, nós não temos. Hoje tem sido feito todo um trabalho, uma pesquisa, por parte de alguns arqueólogos, de verificar essa questão da violência. Então, por exemplo, as escavações feitas, eu acho que pela Giane, aqui na região dos lagos, encontrou muitos restos mas aí foi mais de tamoios, né? Com marcas de luta, ou seja, flechas nos ossos, etc. e tal, que pode estar relacionada à expulsão dos tamoios do litoral. Então, essas tem. Em relação aos sambaquis, o que a gente tem é o seguinte. Primeiro, teve mas ele não pode ter mudado a cultura? É possível, mas na verdade a gente tem um deslocamento de uma tradição cerâmica pelo Brasil e que vai chegando pelas datações ao litoral e que então mostra um movimento migratório. Até hoje, os guaranis têm a discussão sobre a terra sem mares, né? De estarem migrando. Hoje nós temos 7 aldeias guaranis no Rio de Janeiro, né? Nesse processo. Eles querem retomar terras que eram deles lá no Mato Grosso, apesar da grossura dos governos em relação aos Kaiowá, né? Mas o que você tem é que com esse deslocamento eles eram povos mais combativos. Inclusive, do ponto de vista mitológico, eles só tinham a sua identidade a partir do momento que eles matavam o inimigo e comiam ritualmente, e vice-versa. Isso está ligado, inclusive, a uma mitologia, a algumas mitologias. Poucos anos atrás, a gente começou a ter um conhecimento de 2 livros escritos no século XVI, do André TV, que só tínhamos traduzido um, chamado Singularidade da França Antártica. E os outros 2, como Cosmografia Universal e o outro texto que ele escreveu, não tivemos acesso a eles. Só recentemente. E nele ele descreve com mais vagar, provavelmente porque ele sentou com os tradutores normandos, algumas partes da mitologia tupinambá, né? E entre essas, uma questão que era fundamental. Eu só me reconhecia na guerra, ou seja, eu só me completava
na luta com o meu inimigo. Então, por exemplo, Tamoio com Temiminó, né? Guararibó, Temiminó, foi expulso, os Temiminós, ou Margaiato, foram expulsos dele do governador em 1555. Quando os franceses deram mais armas e mais apoio aos Tamoios daqui, eles conseguiram expulsar da ilha do governador esses, que vieram sendo socorridos pelo pessoal lá, e foram levados para o Espírito Santo. Por isso que eles mais que aceitou essa aliança portuguesa para vir tirar, para poder voltar à terra dos seus ancestrais. Essa é uma discussão, né, em relação a isso. E essa questão de só se ver no outro, que é o seguinte, dizem que numa época, aí tem uma, eu não sei se essa está vinculada a lenda, mas tem essa história disso. Tem uma senhora viu eles capturaram o cara que matou o filho dela. Aí ela com tanta raiva foi e mordeu o cara. Mordeu e tal, não sei o quê, te arrancou um pedaço dele. Aí esse cara conseguiu fugir, chegou na tribo e ele falou, ó, lá eles comem os outros. E começou, é uma história que diz do começo dessa tradição. Então, para eles se reconhecerem enquanto Tupinambás ou Tamoio, eles tinham que matar e comer os inimigos. Porque na cerimônia, inclusive, era o seguinte, se você se tornasse covarde na cerimônia, você não era comido, você matava você e jogava para lá. Você dava uma esposa para o cara, tinha relações, você era bem tratado, você era levado lá, num dia se convidava todos os parentes da região para celebrar. O cara que te capturou ia ganhar o seu nome. Aí nessa cerimônia davam pedras para ele era amarrado por uma corda, e ele jogava pedras e cordas nos outros, falava, olha, os meus parentes vão vingar essa carne aqui, ó, está aqui, ó, meus parentes vão vingar e tal, eu vou comer, né? Eles vão comer as carnes de vocês, e essa aqui tem a carne dos seus antepassados também e tal, não sei o quê. E ficava aquele coisa de provocação, até que ele dava um tacado na cabeça dele, morria, e aí esquartejava, tirava o pau. E quem capturava, depois ganhava o nome e não comia e os outros comiam para poder recuperar os seus parentes. Então, a visão não é que eles tivessem fome, né? Mas é para recuperar, do ponto de vista ritualístico, a sua identidade, que ela só podia ser feita através desse rito, que está ligado a ritos a mito de fundação daquele povo, de dois grupos, né? Maíra vai ter 2 filhos, e esses filhos são inimigos. Depois de dilúvio, a partir dele, a descendência é só, né? E a partir disso você tem essa questão. Quando você interrompe a identidade dele, né? na invasão posterior, fica complicado. Bom, era um pouco o que eu queria falar, agora a gente vai passar para o detalhe. Como era gostoso do meu francês, retrata bem esse ritual que eu vou fazer, né? Qual é o livro? Filme. Como era gostoso o meu francês, Uma curiosidade, você falou sobre as cores da cerâmica vermelha e pintados em cor vermelha. Era branco, principalmente, e em traços vermelhos, e tem no Museu Nacional, aqui também eu acho que tem uma seção só de material arqueológico Tamoio. E você vai ver bem isso aqui. Aqui na exposição, nós temos material dos pataxós, dos puris, tem alguma coisa nas paredes, na linha da canoa do tempo, né? Em relação aos outros, que a gente vai ver depois. E a gente trouxe um pouco da cerâmica una e da cerâmica coisa do Iabê, né? Tá. Quem mais tinha que fazer pergunta aí que a gente... Bom, primeiro, não existia infância. Até 7 anos, na tradição portuguesa e na outra, você não tinha sobrenome. Você tinha que passar por todas aquelas doenças. A mortalidade infantil era grande. Depois dos 7 anos, você já era considerado apto a trabalhar. Podia virar um grumete, daqueles mais desfavorecidos, podia virar, né, um atendente de balcão, etc. e tal. Com 10, 11 anos, muita gente se casava, né, com mais velhos, etc. e tal. Vamos lembrar, isso não é tão distante não, os nossos bisavós, os nossos avós, muita gente casou com 12, 13, 14 anos, não era nenhum escândalo na sociedade daquela época. Hoje você quer dar uma juventude às pessoas, você quer, né? Tem outras formas de transmitir saber, etc. Naquela época não. Então, já a partir de 8 anos, já faziam suas atividades. Seja aqui
nos povos indígenas, né? As crianças, através da brincadeira, de pequenos arcos e flechas, de pequenos não sei o quê, de caminhar com o pai para a floresta, as mulheres em relação, né, a aprender a cerâmica, aprender a fazer a comida, aprender como se mastiga para fazer o cauim, etc. e tal, vão aprendendo pela observação e tal. Elas deixadas soltas e eram criadas num coletivo ali daquela coisa. Nas crianças europeias, você tinha esse trabalho, que hoje a gente chama ali de trabalho infantil, de seminário, várias coisas. Eles iam servir a marinha. Aqui você tinha grumetes de 9, 10 anos servindo a marinha aqui. Você tinha nas naus muitos desses. Tem uma história até muito interessante. O Pigafetta, ele veio com Magalhães aqui para fazer a viagem de circunnavegação. E aí, um dos caras que estava na nau deles, o João de Carvalho, ele tinha estado 7 anos antes aqui no Rio de Janeiro e tinha feito um filho com uma índia. Então, quando a nau volta para cá, para essa região, há uma dúvida se era Cabo Frio ou Rio de Janeiro, mas era nessa altura. Ele pega esse filho dele, chamado Joãozinho, e leva para a viagem de circunnavegação. Então, nós tivemos um brasileiro, ou melhor, um nativo, que participou da viagem de circunnavegação até chegar ali na região das Filipinas, onde o covarde do pai dele, já que havia sido assassinado o Fernando Magalhães, uma das negociações, porque eram rudes, né? Os tratos eram assim, ó, eu sou poderoso e eu quero as suas riquezas, você vai ter que me dar, como assim? Vou te dar a flechada e tal. Então havia muito desse tipo pirataria na relação, né, entre os povos, né, no caso dos reinos, e Fernando Magalhães morre, e depois esse João de Carvalho, que era um piloto, ele vai assumir uma das naus, e chega no outro reino lá, ele resolve fazer algumas coisas do ponto de vista de comércio que não são bons, captura alguns, aí eu estava enterrando o filho dele e outras pessoas, e os caras disseram, olha, se vocês não devolverem, a gente não vai devolver e tal, e ele foi embora e deixou o garoto ali. Então, a gente não sabe, eu até procurei outro dia ver na internet, né, se tem alguma informação sobre o destino dessa criança, né, desse índio tamoio que foi para outras terras, que fez parte da primeira viagem de circunnavegação do globo, mas não tem. Né, era filho do João de Carvalho com uma índia tamoio. Né, ele era piloto nessa viagem de circunnavegação do globo. Eu tenho uma dúvida. Os povos nativos encontrados aqui durante o século XVI eram descendentes dos Sambaqui? Eram descendentes de povos que tinham tradições cerâmicas. Não temos, pelas datações, em todos os sambaquis do estado do Rio de Janeiro, nós não temos povos que tinham essa forma de viver nos últimos 1000 anos. Entendeu? Ou seja, essa forma de viver que eu mostrei que tinha isso, né? Uma preferência pelo mar, a questão dos rituais com enterramento no solo do Sambaqui. Os guaranis, eles enterravam em guaçabas grandes, ou os tamoios enterravam em guaçabas grandes, os guaranis chamavam de camucinhos, né? E botavam uma tampa para o morto não sair. Porque senão Iangá e outros, sei lá, iam fazer, né, oferendas e tampas. Às vezes o enterramento era, dependendo do caso, da importância, o enterramento tinha suas variações. Assim como nós também, no nosso cemitério, nós temos desde os indigentes, as pessoas que infelizmente são enterradas sem nome, até aquelas pessoas que botam aquelas estruturas monumentais de mármore caríssima para fazer a mesma coisa, né? Então não existe um estudo sobre onde houve esse rompimento cultural? Não, existe uma linha temporal em várias partes do Brasil e que mostra que não há mais o aparecimento de povos com essas formas de tecnologia, ou seja, tanto do ponto de vista da produção de artefatos a partir, né, de conchas, da utilização de conchas, etc. e tal, de machados, de enterramentos e tal. Não tem mais. E isso é um horizonte de mais ou menos 1000 anos atrás. Ou seja, antes da chegada dos portugueses. Outros povos vão assumir o litoral. Por exemplo, a expansão Tupinambá, ela vai seguir, ela já estava na Bahia, chegando na região Nordeste, com uma exceção em intervalos, que eram os goitacás aqui, que era um povo jeito que não deixava
e foi encontrado pelos portugueses. Os goitacás resistiram até 1630. Ninguém entrava naquele território de Campos. Tanto é que a capitania de São Tomé fracassou por conta das barbaridades feitas pelo pessoal do Espírito Santo. Posso contar isso? Pegaram, houve um náufrago, o sujeito que estava lá na capitania do Espírito Santo era semelhante à capitania de São Tomé. Década de 50, aqui no Rio de Janeiro, não tinha ocupação praticamente portuguesa, os franceses estavam... Então, eles vão desenvolver a capitania de São Tomé, entram em acordo com os goitacás lá, desenvolvem o canavial ali na região do Rio Itabapuana e próximo, fundam, inclusive, uma vila. E aí, como eles precisavam de mão de obra, e a mão de obra toda no século XVI praticamente é indígena, os caras saem lá do Espírito Santo, ali da Vila Velha, vêm para cá para o Rio e acabam naufragando no litoral. Um desses caras aí. Agora o nome... E aí, um chefe goitacá o acolhe, recebe ele, trata bem, restaura, e ele volta. Ele volta de novo, em outro tempo depois, chama esse chefe goitacá, diz que, vem comigo na navio que eu vou te levar para não sei o que e tal, e entrega ele para os inimigos dele no Espírito Santo. A partir dessa data, ele fala, eu não quero ver português pintado de urucum. Exato! Ninguém fazia vida naquele território sem entender. E isso foi durante muito tempo, até que começou os jesuítas tentarem apaziguar. É óbvio que sempre iam também para o exército, mas a partir de 1619 até 48, quando esses grupos, inclusive uma boa parte deles, dos goitacás, foi para aldeados na aldeia de São Pedro.